A gente tem novas informações agora para você. O empresário Elon Musk ameaçou apreender ativos do governo brasileiro em resposta à suspensão da plataforma X no Brasil e ao bloqueio das contas bancárias da Starlink. Ali num post, o bilionário escreveu, abre aspas, a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca de ativos do governo também. Fecha aspas. A presidência da República foi procurada, disse que não vai comentar essa publicação feita por Elon Musk. Tem um outro fato também. A rede social Blue Sky, que está sendo usada como uma alternativa ao X aqui no Brasil, ainda não tem representante legal no país. A CEO da rede, a Jay Graber, disse numa entrevista publicada pelo Correio Brasilense que respeitará totalmente as leis brasileiras. E o próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também falou sobre a suspensão do X. O ministro diz que o Brasil não é uma terra sem lei. Vamos acompanhar. Tenho certeza absoluta que ele só pode operar em outros países cumprindo as leis de outros países. O Brasil não é uma terra sem lei. O Brasil não é uma terra sem lei. Quer ter atividade empresarial no Brasil? Cumpra as leis brasileiras. A exigência que existe nesse momento é que exista uma representação legal. Quer operar no Brasil, você tem que ter um representante legal, quem responde a qualquer ato que não seja correto, a qualquer ato em relação às leis trabalhistas, por exemplo, que venha a cometer, qualquer ato em relação às leis financeiras, né, qualquer ato da sua atividade empresarial no Brasil. Então, a Suprema Corte está exigindo deste empresário aquilo que é exigido para todos os empresários. Ô, Gustavo Sagré, tá virando uma celeuma essa história, né? Com participação agora de várias pessoas e também a publicação de Elon Musk dizendo que vai apreender os ativos do governo federal, que preferiu não comentar a manifestação desse bilionário. Aonde que essa história vai parar? E como você avalia também essa manifestação que foi feita pelo ministro das Relações Institucionais? O Brasil não é uma terra sem lei. Vou começar pelo final. Vai lá. O ministro das Relações Institucionais está armando uma narrativa que derrete por si só. E vou dar dois exemplos. Nem todas as empresas que operam no mercado brasileiro têm CNPJ. O MST, Movimento Sem Terra, não tem CNPJ. Não tem representante oficial, porque não tem CNPJ. Tem cooperativa, tem um monte de coisa. Inclusive tem dinheiro público que vai para o MST através da cooperativa. Mas o MST existe. Cadê? Aí tem outra questão. Se tivéssemos a mesma prioridade de cortar uma rede social, como por exemplo bloquear os celulares em presídios, aí fica uma dúvida. Imaginemos que algum dos representantes do X é preso, vai numa prisão onde pode usar o celular, mas ele não pode usar o X. E aí vem a outra. Acabei de ler agora, o brasileiro é muito criativo. Falou que tem outro X que divulga vídeos, qualquer um vai entender, que também não tem representante comercial aqui no Brasil, e a plataforma continua no ar, e não precisa nem de VPN. Gente, é uma narrativa que não funciona. O objetivo era tirar o X do ar. Por isso, quando é solicitado 24 horas para nomear um representante, não era possível. E justifiquei, vou de novo, pelas dúvidas você não assistiu o outro dia. Precisa a empresa fazer uma assembleia extraordinária no país de origem, Estados Unidos. Fazer no idioma original. Ele tem que fazer um documento formal no país de origem. Aí esse documento vem para aqui. E esse documento tem que vir formal. Aí é traduzido. Aí é registrado no cartório. Já para isso perderam 4 ou 5 dias. E depois vai na junta comercial, mais 2 dias. Ou seja que em 24 horas era impossível cumprir a determinação do ministro. Ou seja, e o ministro sabia. E nem mesmo uma sinalização poderia ser feito dentro dessas 24 horas que não funcionaria, Sagré? Não dava. Não tem prazo legal para fazer isso. Desafio quem quiser. Coloca um representante de uma empresa do exterior no Brasil, registrado na junta comercial em 24 horas. É impossível. E o ministro sabia. Por isso, dando 24 horas, o objetivo era tirar a rede social do ar. Agora, Langani, a gente vê outras camadas também que vão entrando em certa provocação, né? E o Elon Musk continua esticando a corda. Exatamente. E a gente está falando de uma pessoa que também é muito poderosa. Poderosa politicamente e economicamente. Vou dizer por quê. Economicamente, porque ele transita com os mega bilionários do planeta, com o dono da Amazon, da Microsoft, da Apple, dos bancos de investimento. Aliás, já teve um mega bilionário, fundador de uma grande asset dos Estados Unidos, que só tem
um patrimônio de 18 bilhões de dólares, que disse que é uma loucura investir no Brasil, colocar dinheiro no Brasil. Você imagina, um falou isso, daqui a pouco é outro, daqui a pouco é outro, daqui a pouco começa a ter problema de dinheiro aqui, de investimento no Brasil, né? Porque fala, opa, peraí, eu tô com medo, né? Daqui a pouco meus ativos estão congelados lá. Dinheiro não aceita desaforo, capital não tem ideologia. Então esse é o primeiro ponto. Então economicamente ele forma opinião porque ele janta com bilionário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Politicamente, por que eu falo politicamente? O Elon Musk tem uma relação forte com o governo norte-americano, goste ou não. Inclusive até com alas ali do Deep State e do Partido Democrata. Por quê? Porque ele tem uma empresa de tecnologia, de satélite, e a empresa dele fornece informações, equipamentos para o governo norte-americano. Então a gente está falando de empresas, né, que estão ligadas de alguma maneira à Força Armada, à CIA, à Polícia Federal Norte-Americana, o FBI, enfim. Então ele tem trânsito também no Deep State. Então, se essa briga vai escalando, a gente não sabe onde é que isso vai dar. Evidentemente que, novamente, a população que acaba saindo prejudicada aqui no país. Arremate aí, Zé.